igreja, que privilégio estarmos aqui novamente, podendo louvar e adorar o nosso santo Deus. Eu gostaria de ler com vocês um salmo, Salmos de número 126, a partir do final do verso 2, que diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que nós, como igreja, possamos sempre estar invocando o nome do nosso Deus, porque nós sabemos que isso tudo vai passar, mas nós vamos colher grandes feixes em nome de Jesus. Queridos, vamos orar, para assim podermos abrir o nosso culto, tendo a certeza que Ele vai falar conosco. Senhor Jesus, como nós somos gratos a Ti, pela liberdade que temos de invocar o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor vai falar conosco nesse dia, Pai. Sabemos que muitas coisas estão acontecendo, mas nós queremos estar sempre, Senhor, firmados na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir em nossos corações, dentro dos nossos lares, no meio dos nossos, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nos alegrando, Pai, por poder cultuar o Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é contigo, querido. Não se desespere. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Parece um vento, parece uma tempestade, parece um fantasma, mas é o Senhor que vem. É o Senhor que está chegando na tua vida, creia nisso.
Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 E do meu coração és o vento em minhas velas, a âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração és fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, oh, minha canção. Rei, Rei do meu coração, és vento em minhas velas, a âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, és fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, oh, a minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare isso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Meu Pai, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás Aleluias, exaltemos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Este lugar
és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode declarar aí da sua casa, do teu lar, que Ele é a tua fonte, Ele é a nossa colheita, Ele é a herança. Oh, aleluias! Tu és tudo, Senhor. Oh, 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 oh. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor.
Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Ele habita em meio aos louvores. Eu tenho certeza que você teve um tempo de adoração maravilhoso agora, mas nós queremos agora nos reunir para orar e buscar a presença do Senhor. Eu gostaria de convidar a se reunir com a sua família, talvez dar as mãos, e nós queremos orar e buscar a Deus. O Senhor é um Deus de milagres. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Tudo está debaixo do seu controle. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha visitar cada casa, cada família agora aqui representada, que o Teu Espírito Santo, Pai, que consola, que fortalece, que renova, Senhor, seja sobre a vida de cada um. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito, Pai, muito mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E nós Te louvamos, ó Espírito Santo. Pedimos, Pai, que o Senhor, que é o dono do tempo, o Senhor, ó Pai, que tem cuidado de todas as coisas, abrevie este tempo, Senhor, que o mais breve possível nós possamos nos reunir e juntos adorar o Teu nome, juntos Te buscar, juntos engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda adoração e de todo louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Olá, igreja, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam bem e se cuidando. Que bom que você se conectou com a gente. Graças a Deus, esse tempo está quase acabando. E pedimos que, assim como nós, vocês estejam orando para que brevemente estejamos juntos aqui na casa do Senhor. Não se esqueçam que os nossos ministérios estão ativos nas redes sociais. Não se esqueça também de baixar o nosso aplicativo e, claro, fazer o seu cadastro. Ainda sobre o nosso aplicativo, por lá você consegue contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Lembre-se que essa é uma das ordenanças do Senhor e realize esse processo com alegria no seu coração. Assim como o Lucas disse, você pode ofertar e dizimar pelo nosso aplicativo ou pelo QR Code que está na tela ou então por transferência. Segue as informações necessárias. Hoje é um domingo muito especial, o Dia das Mães, e nós queríamos desejar a vocês um feliz Dia das Mães. E assim, preparamos um vídeo em homenagem a todas vocês. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim, com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração,
céu e tudo que há. E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim. Com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo. Lembrando que a nossa programação de cultos online continua normal. De domingo, temos culto às 10 da manhã e às 7 da noite, e às terças-feiras, temos culto às 19h45. Por hoje é só. Fica agora com a palavra do nosso pastor. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez para juntos cultuarmos a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Enquanto você abre as suas escrituras, a palavra de Deus no livro de Daniel, eu gostaria de parabenizar cada mamãe. Que Deus abençoe sua vida, irmã. Que Deus abençoe seu coração. Feliz Dia das Mães. Que você se sinta amada, recompensada por Deus, cuidada por Ele. E a você que perdeu a sua mãezinha preciosa, nossas orações e nossos sentimentos. Que Deus console o seu coração, te dê graça para que você atravesse esse período cultivando no seu coração memórias maravilhosas de uma pessoa que um dia te amou, te abraçou e cuidou de você. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pois bem, o livro escolhido, livro de Daniel, capítulo 1, onde a narrativa bíblica nos fala a respeito da história da nação de Israel, tendo por protagonista um homem chamado Daniel. Diz assim a Bíblia a partir do versículo 1 do capítulo 1. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo de Nabucodonosor nas terras de Sinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro de sua divindade. O texto é de fácil compreensão. O que nós estamos observando logo no início é a nação de Israel sendo atacada. A Bíblia diz que Nabucodonosor vem com seus exércitos e ele ataca a cidade de Jerusalém. Ele impõe um cerco à cidade de Jerusalém. Logo surge para cada um de nós perguntas. Qual a razão que proporcionou a presença de Nabucodonosor às portas de Jerusalém? Em outras palavras, o que fez com que Nabucodonosor chegasse às portas de Jerusalém? Quais as razões que o trouxeram e agora, tão próximo, ele atacava a cidade amada? Ora, entre as muitas razões, o total descaso do povo de Deus com a sua própria pessoa, o menosprezo à sua palavra alcançou índices alarmantes. O estilo de vida que afrontava Deus são apenas alguns indicativos do porquê que o inimigo estava agora às portas de Jerusalém. Logo percebemos com a leitura do texto que, por melhor que fossem as estruturas de Jerusalém, elas não foram suficientes para suportar a pressão exercida por Nabucodonosor. O cerco imposto
surtiu efeito e a cidade de Jerusalém sucumbiu. Caiu nas mãos do rei Nabucodonosor. E o que nos chama a atenção nesse exato momento, nessa leitura tão simples de início, se encontra no versículo 2. E eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. O versículo 2 diz: então Adonai, o Eterno, entregou Jeoaquim, rei de Judá, e a cidade nas mãos de Nabucodonosor. O que nos parece nesse exato momento ser um ato de rendição do próprio Deus frente à capacidade que Nabucodonosor possuía com os seus exércitos. Como se Deus não possuísse capacidade alguma para lidar com os exércitos da Babilônia. E se Deus não possui esta capacidade, nada mais lógico era se entregar, se render à fúria do imperador. Nesse exato momento, as perdas em Jerusalém eram muitas. Nabucodonosor, nesse exato momento, ele se aproveita da situação para tirar o máximo proveito que podia. Você observa que não demorou muito para que ele sequestrasse itens sagrados da casa de Deus e os depositasse lá no seu templo na Babilônia. Ele se aproveita da ocasião, ele ordena a Aspenaz, mordomo chefe dos oficiais de sua corte, que trouxessem alguns dos rapazes da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. A situação, ela era delicada. Era uma confissão declarada da incapacidade de Deus em ter que lidar com o assunto. E agora, em meio a essa possível incapacidade, surgia um oportunista chamado Nabucodonosor, poderoso com o seu exército, bater nas portas de Israel, e Deus, sem ter por onde tratar o assunto, sem ter como resisti-lo, simplesmente se rendeu, entregou tudo. De fato, como compreender o que estava acontecendo? Um Deus que ama tanto o seu povo, mas que na hora do aperto e do cerco, ele simplesmente o entrega nas mãos do adversário. Curiosa a situação. O que é que estava ocorrendo? Deus estava desistindo do amor que ele possuía por Israel. Havia se cansado de cuidar por tanto tempo de um povo que não o reconhecia e desmerecia cada ação poderosa que havia recebido em seu passado. A bem da verdade, precioso e amado irmão, quantas vezes que nós, na qualidade de líder, cuidando dos nossos filhos, tendo que cuidar da igreja,
uma qualidade que nós temos como pastor, chegamos à conclusão que dependendo daquilo que estamos enfrentando, nós não sabemos o que fazer. Você se lembra da oração de Josafá? Quando enfrentou uma coalizão de exércitos contra ele, e ao saber daquilo que o aguardava, teve medo, e em meio ao medo pôs-se a buscar o Senhor, e quando ele começa a orar e jejuar com todo o seu povo e a sua casa, ele simplesmente diz: porque em nós não há força para enfrentarmos esta multidão, e nós não sabemos o que fazer. Este é um retrato que acontece conosco em muitas ocasiões. Nós simplesmente não sabemos como resolver certos problemas. As pessoas nos procuram, os filhos querem se assentar conosco, a esposa te chama a uma conversa, e em determinado momento você se rende, você não sabe como resolver a situação. E o que mais me irrita, em meu caso, é quando algo sai do domínio de minhas mãos, sai do controle. É quando eu recebo uma notícia triste: olha, pastor, o carro de fulano foi roubado durante o culto, ou quando chegava em casa, assaltaram a família de tal pessoa, a enfermidade bateu as portas daquele lar. Estas situações me deixam sem ar. Tragédia, quando vem, ela simplesmente me tira do sério. Não sabemos como resolver, mas é importante você saber, num dia como esse, que Deus não é assim. Ele sabe tudo, jamais, nunca perdeu ou perderá o controle. Sabe como cuidar de cada um de nós, sabe como tratar cada situação que envolve a nossa vida, por mais grave que ela possa ser. Nada o assusta, nada o abala. O nosso Deus conhece o caminho, Ele sabe qual é o caminho na tormenta. A situação em Judá, ou vivida por aquele povo naquela ocasião, não era uma demonstração de um Deus preso, sem saber o que fazer. Muito pelo contrário. Num primeiro momento, nós vamos entender a razão dos problemas, a razão de estarem vivendo ou colhendo o resultado daquilo que havia plantado. Se não, observe, abra a sua Bíblia rapidamente em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15. O capítulo 36 todo, ele fala sobre esse período vivido por Israel. O texto ele é significativo e muito importante para que você compreenda o que está ocorrendo. A partir do versículo 15, note o que o texto diz: contudo, o Senhor Deus de seus antepassados falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar o seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus.
desprezaram suas palavras e advertências, ridicularizaram seus profetas, até que a ira do Senhor se acendeu, se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve remédio algum. Então o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos de seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Você percebe claramente onde é que estava o problema. Um povo que não aceitava mais os conselhos ou a palavra que vinha de Deus por intermédio de seus profetas. Queriam independência para viver uma vida de afronta a Deus. Deus, ao tomar conhecimento do caminho errado do povo que ele tanto amava, ofereceu cuidado, ofereceu direcionamento, provisão, alerta, orientação, mas à medida que enviava os homens de Deus para falar com cada um deles, a resposta era não. A resposta era fechar as portas. A resposta era zombar dos mensageiros de Deus, desprezar a palavra do Altíssimo. Ridicularizavam tanto que a Bíblia diz que não existiu mais remédio. Por essa razão é que Nabucodonosor chegou. A afronta contra Deus foi tão grande que ele, como remédio para tratar das feridas do seu próprio povo, escolhe o remédio chamado Nabucodonosor, que vinha com seu exército da Babilônia. Lá estava o tratamento. A queda de Jerusalém parecia ser o triunfo dos deuses pagãos, os deuses da Babilônia, sobre o Deus de Israel. No entanto, o que estava ocorrendo não era obra do acaso, não havia surpresas. Durante décadas, Deus enviou a sua palavra de alerta. Durante décadas, Deus levantou homens preciosíssimos para falar ao coração de Israel. Isaías foi um deles. Miqueias, Abacuque. Quando Abacuque soube das intenções de Deus, Abacuque ficou atônito. Perguntava a si mesmo, em suas orações a Deus, mencionava a intranquilidade de sua alma. Deus está levantando um povo ímpio, pior do que o seu próprio povo, a fim de corrigi-lo. E em meio aos seus questionamentos, Deus disse a Abacuque: eis que faço uma obra grande, em que vocês não vão entender. Homens zelosos foram enviados. Um deles que me traz muito apreço, Jeremias, contemporâneo de Daniel, profeta mais velho. Jeremias vinha com a palavra contundente, a fim de auxiliar a nação de Israel. Dentre os textos que nós podemos citar ou observar, proferidos pelo profeta, eu gostaria de levá-lo ao capítulo 25 de seu livro, onde você vai encontrar essa narrativa tão preciosa. Note o que diz a palavra do Senhor.
no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou-a em toda a terra de Judá. E todos os habitantes de Jerusalém profetizando. Então note, olha o que o texto diz. Ele proclamou em toda a terra de Judá. Não havia um lugar em Judá que não conhecessem a palavra de Deus proferida por boca de Jeremias. E o que é que ele diz? Versículo 3. Durante 23 anos, a palavra de Deus tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvido. 23 anos anunciando o evangelho, sem surtir efeito, sem resultado, sem conversão, sem abertura de coração para que o evangelho entre e transforme a vida. Mas apesar do aparente insucesso de Jeremias, lá estava ele, anunciando a palavra de Deus, conforme o chamado que Deus havia lhe dado. Eu fico pensando, se esse homem não teve um momento de frustração, porque prega e não tem resultado, prega e é perseguido, prega e é colocado em calabouço, prega e é colocado em posto onde tem lama, prega e corre risco de vida. Estamos falando entre os da própria casa, da própria família, entre o seu povo. Falava com insistência, mas não dava atenção à sua voz, não inclinava os ouvidos para ouvi-lo. Em razão disto, Deus se pronunciou, versículo 8: portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos, visto que não tendes ouvidos as minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ora, Nabucodonosor poderia ser tudo: imperador, ditador, assassino, conquistador, manipulador, general. Mas Deus disse que ele lhe servia, que ele estava debaixo do comando e da autoridade de Deus. Meu servo, os trarei até esta terra, sobre os moradores de Judá, sobre Jerusalém. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar dentre vós a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Portanto, a nação de Judá, o povo de Deus, recebeu muitos alertas, mas não ouvia, não aceitava. E o que nós vemos que está acontecendo nesse exato momento? Olharmos para Daniel capítulo 1, Deus estava simplesmente tratando com a humanidade, especialmente com o seu povo, trazendo uma solução para uma nação onde ele mesmo havia diagnosticado: não existe mais remédio,
Então Nabucodonosor, ele ataca Jerusalém. Ela não suporta, ela se rende, ela cai nas mãos da Babilônia. E o que nós vemos a partir de então é uma nova ordem sendo estabelecida, um novo tempo. Não era uma nova ordem escolhida por gosto pela nação de Israel, não. Uma nova ordem que vinha através de Nabucodonosor, referendado pelo próprio Deus. Uma nova ordem sendo estabelecida, e nessa nova ordem as perdas eram muitas. Você vê a nação de Israel sendo duramente prejudicada. Casas são destruídas, o templo está em chamas, as muralhas foram destruídas, jovens morreram, famílias foram desfeitas. O prejuízo nessa nova ordem era muito grande. Se tinha uma condição financeira estável, ela deixou de existir. Se possuíam coisas de valor dentro de casa, Nabucodonosor levou tudo que era de maior valor. Os nobres, os melhores, não ficaram em casa. Aspenaz bradou pelas ruas de Jerusalém e buscou os nobres, os príncipes, aqueles que não tinham defeito algum. A partir daquele momento, tudo mudaria. O rei definiu a comida que eles iriam comer na Babilônia, uma vez que chegassem lá. O nome não poderia ser o mesmo. Nessa época, Daniel é levado cativo. Na Babilônia o seu nome é outro, é Beltesazar. Ele é obrigado a estudar na língua dos caldeus, 3 anos. É uma nova ordem. Mudanças. Elas aconteceram. E elas ainda acontecem. E a grande verdade, quando chegamos a esse ponto da mensagem, olhando para o passado, para mudanças que o povo de Deus enfrentou, e olhando para o dia de hoje, para as mudanças que nós enfrentamos, para esse novo tempo, essa nova ordem que está sendo estabelecida no nosso dia a dia. A grande pergunta é: qual a atitude que eu preciso ter? O que é que eu preciso observar nesse tempo, nesse exato momento? Quero ajudá-lo com alguns pensamentos. Fique pertinho da gente, não perca a sua atenção. Daniel está vivendo agora uma nova ordem. Nabucodonosor chegou, a Babilônia se assenhorou de Judá. Homens pararam de ter o seu direito de ir e vir, estavam agora debaixo da ordem do Império Babilônico. Não podiam simplesmente dizer o que queriam. Absolutamente, quem ditava as normas? Nabucodonosor. Ele precisa referendar sua autoridade e a faz por decretos, e as pessoas não têm a capacidade de resistir. Mas o que é que nós fazemos quando situações assim acometem a nossa vida? Olha, em primeiro lugar, você não precisa ter todas as respostas. Vou repetir. Você não precisa ter todas as respostas. O que você precisa fazer é manter a sua fidelidade e confiança em Deus. Eu vou repetir. Você não precisa ter todas as respostas.
O que você precisa fazer é manter a sua fidelidade e confiar em Deus. Momentos assim, precioso e amado irmão, trazem ao nosso coração muitas perguntas. O que é que está acontecendo? Onde erramos? Deus nos ama, cuida de nós, nos abandonou, o inimigo prevaleceu. Ora, não é momento de você questionar, não é momento de você tentar achar o culpado, o problema está aí. A questão agora é que você precisa, sobre todas as coisas, manter a sua fidelidade e confiança em Deus. Note que quando essa nova ordem é estabelecida, a Bíblia projeta ou coloca luz em um jovem chamado Daniel. Daniel chega na Babilônia. Ele é um moço de Deus. Ele tem potencial pessoal. Ele é um nobre, não tem defeitos. Tem uma capacidade extraordinária. Já é um vencedor. Chegar na Babilônia já fala de alguém que venceu. Não sucumbiu quando a guerra surgiu. Já tinha força para prevalecer. Mas na Babilônia as coisas seriam diferentes. O Senhor não mudou. Havia imposição que vinha do imperador. Mas à medida que ele tem que conviver com essa nova ordem, a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 1, que Daniel assentou no seu coração não pecar contra Deus, não se contaminar. Logo compreendeu que não havia justificativas para deixar de lado a fidelidade. Se apoiaria em quê? Nas perdas? Na violência? Ou se associaria a Nabucodonosor? Se venderia? É fato que Daniel chorou. Chorou quando viu as muralhas sendo derrubadas. Chorou quando viu seus amigos tombando no campo de batalha. Chorou quando viu o templo sendo queimado. Chorou quando foi tirado de sua família para nunca mais vê-los. Chorou. Ele perdeu e perdeu muito. Mas em meio às perdas e às lágrimas, em meio à enorme procissão entre sair de Jerusalém e chegar à terra de Sinear, na Babilônia, e começar seus dias como menino naquela terra estranha, ele decidiu manter o seu coração puro. Não há nenhuma conversa de Daniel nesse exato momento com Deus. Ele perguntando a Deus o que aconteceu. Deus abandonou sua fidelidade. O que eu entendo é que esse moço era um moço de Deus desde muito cedo. Ele abrigou no seu coração a palavra de Deus, não permitiu que ela escapasse de lá. Não estava procurando justificativas, nem acusando Deus de absolutamente nada. Ele simplesmente se rendeu, não somente à situação, especialmente a Deus. Ele era um homem de oração. Eu acredito que ele orou muito para que Judá não caísse nas mãos de Nabucodonosor. Mas Deus tinha um plano e um propósito. Deus acolheu e ouviu as suas orações. Se ele as fez, com toda certeza. Mas embora Daniel fosse amado por Deus, nessa ocasião Deus disse a Daniel: não, Daniel, a hora do choro chegou, a hora do tratamento de Deus chegou, a hora da cura está chegando. Agora é tempo de tratamento. Entenda, Daniel, que não é ausência de amor, é tratamento de Deus. Esse moço, sobre todas as coisas, ele se mantém fiel. Mas além de ser fiel, ele permanece com a confiança inabalável. Eu fico sem ar e abençoado quando eu vejo Daniel precisando escolher sobre a alimentação que foi proposta. Será que tinha alimentação melhor do que a que vinha do rei?
Comer da mesa do rei era um privilégio. Não tinha comida melhor que a dele, vinho melhor que o dele, fartura e abundância. Mas quando Daniel senta à mesa do rei e vê o que ele precisava comer e como teria que se submeter, comendo um alimento que antes era consagrado a deuses estranhos, ele simplesmente diz não. Não aceita. Ele pede a um dos oficiais para que atendesse e acolhesse o seu pedido. Versículo 12 do capítulo 1. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. E depois desses 10 dias, observe se o nosso semblante não vai ser melhor do que aqueles que se alimentam da porção do rei. Isso é confiança em Deus. A casa que vivia foi conquistada. Seus familiares, possivelmente muitos morreram. Seus amigos, muitos se perderam. Destruição para todo lado. Mas ele dizendo na Babilônia: esse é o caminho que Deus ordenou. Estava na Babilônia, mas o seu coração pertencia a Deus. Não se rendeu. E ao falar com aqueles que cuidavam da comida, propondo um desafio, fala com uma convicção que nos deixa encantado. Pode me dar esse tipo de comida, que ao final desse período nós estaremos melhores do que os outros. Isso fala de alguém que tem compromisso com Deus. E a bem da verdade, como é que alguém que honra a Deus, confia em Deus, ama a Deus, valoriza o que Deus fala, pode ao final terminar ou ficar pior do que aquele que não honra? Daniel simplesmente dá uma demonstração. Já na Babilônia, que andar com Deus, mesmo em terra estranha, coloca a nossa vida em destaque. Nos tornamos exceção, com a vida pura, limpa. Continuou sendo príncipe, agora de Deus, em terras estranhas. Nobre, não só por nascimento, mas nobre porque honrava e servia a Deus. Príncipe, não era só porque tinha a perfeição que os homens diziam, qualidade notável que as pessoas conseguiam olhar. Acima de tudo, maior virtude que ele possuía, resiliência, capacidade de suportar pressões, sem desistir do bom caminho, sem abrir mão da aliança que tinha com Deus. Em tempos de mudança, de ordem nova que surge, se há uma coisa que eu preciso fazer, eu preciso pensar e olhar o exemplo de Daniel. Ele permanece fiel, sobretudo confiando em Deus. Confia, faz, não é porque era uma troca, faz porque era obrigação, era o que era certo. Ser fiel, porque ser fiel é certo. Não é porque recebemos alguma coisa, é porque é certo, é correto, é justo, é perfeito. Mas além de ter essa capacidade, me chama também a atenção um outro pensamento. Nós já falamos aqui hoje que Daniel chorou, teve as suas dores. Mas entenda uma coisa num dia como esse, que as dores do tempo presente não se comparam com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Você já parou para imaginar se Daniel tivesse desistido, porque não compreendia o que estava ocorrendo, porque não aceitava os desígnios de Deus, e agora, ao não concordar com a ação divina, simplesmente escolhia negar a aliança, dar as costas ao Eterno?
Você já imaginou como é que a vida de Daniel terminaria? Se ele não tem essa capacidade de assimilar a dor, de vencer o discurso vitimista, que procura colocar culpa nos outros para justificar decisões que não são boas. Daniel, ele suporta a dor, ele vê a tragédia, mas não sucumbe perante ela. Israel se rende, mas ele chega na Babilônia com o coração livre para tomar as decisões que honravam a Deus. E o que é que acontece? Com o passar do tempo, Deus o abençoa. E aí você vê no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tendo um sonho assustador. Nessa ocasião, Daniel já fazia parte da corte de Nabucodonosor. Já tinha sido aprovado como um homem capaz. Mas o sonho do rei é um sonho que o perturba, diz o versículo 1 do capítulo 2. Ele não consegue dormir. O imperador perdendo o sono. Resultado, ele convoca os magos, os adivinhos. E ao convocá-los ele diz: olha, a minha noite não foi boa, o sonho foi terrível, e é necessário vocês me falarem sobre isso. Quando ele coloca o assunto para os magos e sábios do reino, eles então perguntam: pois bem, queremos ajudá-lo, nos conte o sonho. E aí Nabucodonosor revela o pior da situação. O que eu sei é que eu perdi o sono e até agora me encontro perturbado. Não lembro mais do sonho. Me contem o sonho e o significado. E aí a conversa não fica boa. A liderança de Nabucodonosor se levanta e diz: isso é impossível de se acontecer. Nenhum homem tem esse poder. Isto é assunto para os deuses. E Nabucodonosor, enfurecido, diz: se vocês não me revelarem o sonho, eu vou condená-los à morte. Ele ouve dos magos e sábios. Nenhum imperador, por maior que tenha sido, exigiu isso de um homem mortal. O resultado deixa Nabucodonosor enfurecido outra vez. E ele condena os magos, os sábios, à morte. Arioque é o encarregado de obedecer a ordem. Ele então chega aos aposentos de Daniel para cumprir o decreto real. E quando Daniel fica sabendo da situação, logo pergunta a razão da fúria de Nabucodonosor. Ele fica sabendo que era um sonho. Ele pede uma audiência ao rei, é levado às pressas e lá pede um tempo, e ele consegue com a graça divina. Daniel volta para casa, chama os amigos de oração. Olha, querido, em tempos de crise, de dificuldade, situações de perigo de morte, de falência, de perdas irreversíveis, irrecuperáveis, você precisa buscar ajuda de homens e mulheres que ainda dobram os seus joelhos, que ainda oram, que ainda colocam o peso da situação sobre os seus ombros. Foi o que Daniel fez. Chamou os seus companheiros de oração, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus nomes na Babilônia. Agora estão orando, buscando uma resposta que ninguém podia encontrar. Um mistério escondido, oculto. E à medida que oram, diz o versículo 19 do capítulo 2, que então o mistério foi revelado a Daniel durante uma noite, por meio de uma visão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus ainda revela mistérios. Ele ainda traz à tona aquilo que está oculto. Ele ainda traz
à tona aquilo que está encoberto. Ele sabe todas as coisas. Daniel agora é o detentor de tal mistério. E quando ele recebe esse presente precioso, que o livrava da morte, ele não tem outra atitude que não a de adorar a Deus. A Bíblia diz que ele passa a adorar a Deus. Versículo 20, a adoração dele mexe com a nossa alma. Ele canta dizendo: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Aí Daniel então faz menção ao legado que recebeu de seus pais. É o único momento no livro que fala dos pais de Daniel e a razão dele ser um homem piedoso. Olha o que diz: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Solução a caminho. Olha, quantas vezes, em função da dor do momento, você abandona a luta, você recua, você desiste. Em vez de você desistir, recuar, abandonar, busque a Deus em oração. Ele vai te dar um caminho, Ele vai revelar um mistério, vai trazer à tona o que está escondido, vai te fortalecer, vai te livrar da morte, dos caminhos perigosos que te cercam, e você vai adorá-lo e vai glorificá-lo. Deus não vai te deixar sozinho nessa batalha, não vai te deixar sozinho nessa luta, Deus não vai abandoná-lo. Ele deseja auxiliar sua vida, potencializar seu coração, deseja trazer vitória à sua alma. Agora, Daniel tem essa riqueza em si. Rapidamente ele vai falar com o rei se encontra perturbado. Ele se aproxima, e aí ele começa a falar com o rei. Ele revela ao rei, versículo 30, 31, 32. Ele conta o sonho. Tu viste uma grande estátua, rei. Detalha todo o sonho. E agora, depois de contar o sonho, ele revela a razão do sonho. Versículo 36. Foi esse sonho que tiveste. E agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Daniel então começa a falar o significado do sonho. Quando ele termina, quando ele acaba, versículo 46, diz a história, olha a narrativa do texto, capítulo 2, versículo 46. Assim que Nabucodonosor acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se, rosto rente ao chão, reverenciou Daniel
Ah, irmão, eu gosto demais disso. Havia uma condenação, agora existe exaltação. E ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus, Deus dos deuses, Senhor dos reis, é o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. O rei é abençoado, o rei é sarado e é curado. E aí o rei toma um procedimento com relação a Daniel. Diz a Bíblia, versículo 48: o rei exaltou Daniel, lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia. Fez de seus amigos, fez dele chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Que coisa gloriosa e preciosa e maravilhosa. Olha, em tempos de nova ordem, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, não se renda. Quando a dor chegar, quando as lágrimas surgirem, permaneça firme, caminhe mais um pouco, se submeta a Deus, ore, porque Deus ao final te dará vitória. Deus ao final trará à sua vida um futuro extraordinário. A bem da verdade, um futuro extraordinário está à sua espera. Por qual razão você desistiria? Pela dor do momento? Trocaria o direito à primogenitura por um prato de lentilha? Deixaria de andar com Deus pelas ruas de ouro, pelo momento de tranquilidade nesse mundo? Absolutamente. A resposta é não. Então Daniel, ele mantém fidelidade, ele confia, mas ele suporta a dor. As lutas e dores do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Quero avançar mais um pouco e peço atenção. Não se engane, em terceiro lugar, não se engane e nem se apresse em seu julgamento. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Não ande por vista, não ande pelo discurso das pessoas, não ande por aquilo que você vê ou enxerga. Não se engane nem se apresse em seu julgamento. Deus continua sendo bom. Alguém podia dizer onde se encontra? Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nós sabemos, dependendo da situação que você possa estar enfrentando, seu coração fica desorientado, é um fato. Você se prostra perante a dor. Dependendo da luta, nós passamos a questionar se Deus nos ama. E certas coisas que saíram do lugar têm a permissão dele. Como é que ele me ama? Quando permite essas questões. Mas quando eu olho para a história de Israel, de Daniel, para a minha e provavelmente para a sua, eu vou me perguntando: será que Deus não está tratando com cada um de nós com o devido amor, com a responsabilidade enorme que um pai zeloso tem para os seus filhos que tanto ama? Por acaso Deus deseja que alguém ou algum de nós venha se perder pelo caminho? Não ouvimos falar que por amor nos corrige, nos coloca no trilho, busca a ovelha perdida.
se sacrifica, caminha uma milha a mais. Olha, em meio àquele período difícil que viviam, em meio àquele tempo complicado, olha o que o profeta Jeremias declarou, porque o profeta Jeremias não podia ser tão somente conhecido como o profeta do caos. Não! Olha o que ele profere. Eu quero chamar a sua atenção. Jeremias capítulo 31. Vamos para o texto. Ele profetiza: vocês vão ser derrotados, vocês vão perder. Mas veja, capítulo 31, versículo 4. Em dado momento, Deus envia Jeremias novamente com um recado. Já no capítulo 29, Deus ordenou que uma carta fosse escrita, e essa carta foi endereçada para os homens que viviam lá na Babilônia. E lá na carta, capítulo 29, versículo 11, Deus simplesmente disse: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Enquanto o povo imaginava um Deus que pensa mal, um Deus que abandona, um Deus que não acompanha, um Deus que não sabe o que está acontecendo, Deus ordena a Jeremias: escreve uma carta, fale a esse povo do apreço que eu tenho por eles, que eu sei o que está acontecendo, eu sei das mudanças, eu sei da dor, eu sei do prejuízo, eu sei das lágrimas, eu sei da separação, eu sei da morte, eu sei da crise. Mas apesar de tudo isso, eu quero que eles saibam que eu penso bem a respeito deles. Não demorou muito para que Deus falasse por boca de Jeremias no capítulo 31, versículo 4. Olha a preciosidade do que Deus estava dizendo: portanto, ó Israel, eu te edificarei mais uma vez, ó bela virgem, de novo serás adornada, e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando o dia em que as sentinelas bradarão nas colinas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, a presença do nosso Deus, pois assim declara o Senhor: cantai a respeito de Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai então louvores, e dizei: ó Yahvé, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Versículos 9: chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito, em que não há tropeço, porque eu sou Abba, eu sou pai para Israel. Deus estava falando de um tempo de restauração. Deus estava falando que a alegria ia nascer de novo, que as ruas de Jerusalém seriam povoadas outra vez, que haveria cantos festivos, que Deus iria restaurá-los, que os conduziria aos ribeiros de águas puras pelo caminho do direito. Deus continua falando ao coração da nação. Note, versículo de número 13. O momento era de dor, o momento era de tristeza, mas Deus estava falando de um tempo futuro. Olha o que Deus disse: os jovens dançarão de alegria,
como os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu pessoalmente lhes darei consolo e júbilo em vez de amargura e lamento. Escute aonde você se encontra, na sua casa, no seu lar, aí com a sua família. Não seja apressado em fazer os seus diagnósticos. Não se apresse, não se engane em seu julgamento. Deus é bom, Deus te ama, e Ele mesmo vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. O sorriso vai voltar à sua casa, a harmonia Deus pode trazê-la outra vez, a satisfação, a dança, o júbilo, porque Ele é bom, porque Ele te ama, tem interesse em abençoar a sua família e a sua casa. Nós ouviremos canções de alegria em casa outra vez. Versículo 15. Eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura, Raquel chorando por seus filhos. De nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. É um fato. Deus estava dizendo desse tempo, como o salmista disse: o choro dura uma noite, mas não pense que na sua vida só vai existir choro, especialmente se você tem um Deus que cuida de você. Raquel chora, mas escute, Israel, assim declara o Senhor sobre a sua vida: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíba as suas lágrimas de jorrar os teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Versículo 17: por esta razão há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Reprime o choro, porque o teu trabalho será recompensado. Deus assegura que haverá recompensa. O teu futuro será extraordinário. Tenha calma. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dura um tempo de nossa existência, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo que o choro venha, você não vai estar desacompanhado em meio às suas tristezas. Lá você será assistido pelo Todo-Poderoso e pelo Eterno. Quando as mudanças surgirem, quando uma nova ordem foi estabelecida provocando tantos prejuízos, seja fiel, mantenha a sua fidelidade, suporte o sofrimento do momento e não seja rápido, não se engane, não se apresse. Deus é bom, Ele tem uma história maravilhosa para cada um de nós, para a minha vida e para a sua vida. Eu quero finalizar levando você a esse pensamento: a história pertence a Ele. Ele é o protagonista principal, Ele é o alfa e o ômega. Tudo está debaixo do seu governo, está debaixo do seu controle. Fique debaixo da mão protetora do Senhor. Faça como o salmista em sua canção, quando ele proferiu no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus tem descanso para a sua vida, mas Ele está debaixo de sua mão poderosa. Ele acompanha a sua presença diária. Lá, você não vai temer mal algum, porque Ele dará ordem
aos seus anjos, para que você seja guardado em todo o seu caminho. Permita, numa hora como essa, orar por você, por sua casa, por sua família. Quero dizer ao seu coração, permaneça firme. Há um novo momento vivido por cada um de nós, uma nova ordem sendo estabelecida. Não há motivos para você se queixar quando você tem um Deus tão maravilhoso como você tem. E enfrentar algumas contingências que são de um momento de adaptação, todos nós vamos ter que observar. Alguns vão sair melhor do que entraram, outros vão sofrer um pouco mais. Todavia, os nossos olhos não podem estar colocados no momento, na circunstância, no modelo do governo, em ninguém. Nós temos que fazer como Josafá, quando declarou naquela ocasião: não tenho força, verdade, não sei o que fazer, verdade, porém, os nossos olhos estão colocados em Ti. Vamos orar. Quero convidar você, curve a sua cabeça onde você se encontra, põe a mão no seu coração. É hora de você se render ao Senhor, é hora de você se submeter a Deus, é hora de ser crente, é hora de você respirar fundo, erguer a sua cabeça e declarar como Abacuque: ainda que a figueira minta, não haja vaca nos currais e o produtor de oliveira minta, ainda que caiam 10.000 à minha direita e 1.000 à minha esquerda, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que você possa adorar o Senhor e adorá-lo com força, com alegria, sepultando assim toda a tentativa de Satanás, do seu adversário, de proferir qualquer situação a seu respeito, tentando afastá-lo do Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com aquele que tudo pode. Daniel orava e nós também vamos orar. Querido e amado Pai, nós queremos glorificar o Teu santo, bendito e poderoso nome. Não há Deus como o nosso Deus, não há Senhor como o nosso Senhor, não há ninguém como o Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, e nós queremos nesse exato momento tributar louvores ao Teu nome. Digno és de receber o louvor, a adoração, a glória, a honra e a majestade pelos séculos dos séculos. E nós nos rendemos a Ti, nos submetemos a Ti, e em adoração nos aproximamos do Senhor, para dizer ao Senhor que o Senhor é bom e perfeito em todas as ações do Senhor. E nós nos submetemos ao Senhor, nós nos curvamos a Ti. E agora, Pai, recebe a nossa adoração, recebe, meu Pai, frutos de lábios que confessam o Teu nome, e nos abençoe. Abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe os nossos familiares. Põe a mão, Senhor, no casamento dos Teus filhos, atenta para a condição financeira desse lar. Sobretudo, meu Pai, não permita que as contingências do tempo presente nos afaste da doce comunhão com o Teu Espírito Santo. Nos prepara dia após dia para nos encontrarmos contigo, amado noivo, nós que somos a noiva do Cordeiro, a igreja santa e imaculada do Senhor. Que por conta, meu Pai, desse tempo e das lutas que enfrentamos, a nossa armadura não fique fora, ó Deus, sem utilidade alguma, que a nossa alma não seja pega de uma forma errada, longe do Senhor. Pelo contrário, nos permita ficarmos próximos de Ti, nos dá o privilégio de caminharmos com o Senhor, nos aceite dia após dia. E se porventura, Senhor, temos pecado contra Ti, nos perdoe. Perdoa o nosso coração, o nosso discurso e a nossa família. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E que Deus te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto e que Ele te dê a paz, desde agora e para todos sempre. E aonde você se encontra, querido e amado irmão, que você possa dizer aleluia, que você possa glorificar o Senhor onde você está, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Pois bem, nesse exato momento, nós teremos o privilégio, santo privilégio, de tomarmos a ceia do Senhor. Eu queria para isto convidar o pastor Silvio, pastor aqui em nossa comunidade, para que ele chegasse e ministrasse a ceia ao nosso coração nesse exato momento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Silvio, por gentileza. Ele vai chegar. Deus te abençoe, querido. Isolados sim, desconectados não. Pastor Silvio, por gentileza. Olá, meus irmãos. É com muita alegria que neste momento nos reunimos agora na presença do nosso Deus para participar da mesa do Senhor. Se você aí tem agora o seu cálice na sua presença, seu suco de uva, o seu pedacinho de pão, tome agora, porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes, abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, a partir do verso de número 23, ele nos orienta como participar da mesa do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Este é o momento onde eu e você vamos sondar o nosso coração. Se há algo que você precisa se consertar com Deus, se há algo que você precisa falar com Ele, nós vamos orar agora. Nós vamos consagrar os elementos em oração, mas você vai falar com Deus e participe da ceia do Senhor. Esse é o momento da igreja, dos filhos. Se você não aceitou a Cristo Jesus, eu quero dizer a você, não participe. Não participe. Nos procure durante a semana, durante esse mês, que podemos explicar e conversar com você. Amém? Vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos agora este pedaço de pão e este cálice e consagramos ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que tudo aquilo que for feito aqui, que seja para louvor e glória do Teu nome. Diz a palavra do Senhor que este pedaço de pão, ele representa, ele simboliza o corpo de Cristo Jesus que foi partido por mim e por você na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que pelas suas feridas nós somos sarados. E nós acreditamos que Deus pode realizar um milagre, uma cura física neste momento, porque assim está escrito na palavra. Mas toma agora este pão e coma deste pão, crendo que o pão da vida habita em seu coração. Diz a Bíblia que quando Jesus terminou de comer o pão, ele tomou o cálice.
E este cálice simboliza o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Este sangue nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado. Este sangue é a garantia que eu e você estaremos na presença de Deus um dia. E eu creio que um dia eu e você participaremos da mesa do Senhor nas bodas do Cordeiro, juntos, tomando esta refeição, esse cálice, essa mesa que será posta para mim e por você. Toma agora deste cálice, seja agradecido, porque Cristo Jesus derramou o sangue por você e os nossos pecados foram perdoados. Senhor, queremos te alegrar agora, queremos bendizer o teu nome, Senhor, pelo privilégio de participar da tua mesa, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, separados pela distância, mas juntos em um só pensamento, com um só propósito, de te adorar. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu corpo moído por nós. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus e porque pertencemos à tua família, a família de Deus. Assim agora nós te louvamos e te bendizemos por este momento tão especial em nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que bênção, irmãos, estarmos aqui participando da ceia do Senhor, mesmo à distância. Quero trazer uma recomendação ao seu coração. É importante nessa época agora que estamos tendo os cultos virtuais, que você compartilhe. Essa semana nós tivemos inúmeras mensagens, recebemos até ofertas de pessoas que estavam longe e por causa do seu compartilhamento, elas foram atingidas. Por isso, a importância de você compartilhar os cultos que são ministrados online. A igreja virtual funciona dessa maneira. Somos igreja, separados sim, mas não desconectados. Deus abençoe sua vida. Aguardamos você no próximo culto.